Linhares, Estado do Espírito Santo, sejam todos bem-vindos. O Ronda está começando, tudo bem? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência todos os dias. Olha, hoje eu quero começar com o programa, aliás, trazendo do nosso programa informações que, na verdade, provocaram preocupação muito grande em moradores de Rio Quartel. Me dá imagens de Rio Quartel, que eu já quero começar o programa com uma informação que eu consegui apurar lá em Rio Quartel e com o delegado de crimes contra a vida. O negócio é o seguinte, essa foto aí que aparece na imagem revela um cenário de homicídio. Um jovem foi morto com 22 tiros no distrito de Rio Quartel e a polícia está investigando o caso. O Adriano Torres da Silva, conhecido como Didi, ali por toda a região, eu estive lá hoje e constatei isso. Ele estava conversando com um amigo, acontecia uma festinha nessa região aí, ó. Quando de repente chegaram lá 2 homens e crivaram o rapaz de bala. A polícia até agora não tem muitas informações, mas olha, para os moradores de Rio Quartel, hein? A polícia conseguiu definir que este rapaz que eu citei agora há pouco, Adriano Torres da Silva, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região. Aí a polícia começa a definir que ele atuava por essas ruas de Rio Quartel. E o detalhe mais importante, ele não residia em Rio Quartel. Aí eu poderia dizer um homicídio importado. Ele morava na localidade vizinha de Jacupemba. Veio para a festa e acabou morrendo justamente em Rio Quartel. A polícia então já tem algumas linhas definidas. Na verdade, a linha concreta para chegar aos autores ainda não. Mas essa informação é muito importante. Agora, o que marcou aí foi a violência usada com tiros. 22 tiros. Foi a maior quantidade em um homicídio aqui na nossa região nesse ano de 2015. Mas fica a brutalidade, não é? É uma brutalidade sem tamanho. Mas a polícia já tem investigações bem adiantadas a respeito desse caso. É assim que nós começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Eu trago agora informações da Penitenciária Regional de Linhares, essa que fica aqui no bairro Jardim Laguna, bem próximo de onde eu estou falando agora. Lá uma movimentação muito grande marcou o final de semana, na sexta e no sábado. Na sexta-feira para sábado, as autoridades foram surpreendidas com a história de uma morte registrada dentro da Penitenciária Regional. Tem um novo morador na penitenciária. E, aliás, não é da cidade, mas estava escondido em Bebedouro. Um jovem que morava em Taboazeiro, lá em Vitória, se escondeu em Bebedouro. E, para surpresa da polícia, ele foi preso depois de uma operação do GAO. E foi constatado que era um perigoso homicida que agiu na Grande Vitória e correu, sabe para onde? Bebedouro. As informações, põe no ar. No livro de entradas do Departamento Médico Legal de Linhares está o caso da morte de um preso que cumpria pena por homicídio na Penitenciária Regional de Linhares. Itamar Nunes Rocha, de idade não declarada, foi encontrado sem vida dentro de um dos banheiros na ala conhecida como Cadeião. Para a direção do presídio, Itamar tirou a própria vida. Ele fez uma Teresa, amarrou ao pescoço, cometendo então suicídio. A investigação sobre a morte do detento deve mesmo confirmar oficialmente o suicídio. Depoimentos tomados de colegas de cela revelam que Itamar estava deprimido por causa dos motivos que o levaram para a cadeia. Ele assassinou um familiar seu e, como forma de se redimir do grave erro, tirou a própria vida. A Sejus, Secretaria de Justiça, confirmou que o preso estava contando com os serviços de um psicólogo. Mesmo assim, o auxílio não evitou a tragédia. Mas na mesma penitenciária, o final de semana marcou a chegada de um preso considerado muito perigoso da Grande Vitória. Leonardo Pessigati Rodrigues, morador do bairro Taboazeiro, em Vitória, estava escondido em Bebedouro depois de ser acusado de homicídios na capital do estado. Em operação policial, integrantes do GAO fizeram buscas e encontraram o acusado Leonardo, que já residia na localidade linharense.
Para a polícia da cidade, ele apenas estava envolvido com o tráfico de drogas na região. Mas para a Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória, a lista de crimes de Leonardo é bem mais extensa. Pesa contra ele acusações de mortes violentas na região onde morava antes de fugir para Linhares. Agora, as delegacias de Vitória e Linhares trocam informações e Leonardo segue preso. Pois é, segue preso, não é isso? É isso que eu disse. Ô, gente, o negócio é o seguinte, eu não consigo imaginar essa comunidade de Bebedouro recebendo tantas pessoas perigosas. Quem disse que ele é perigoso foi a polícia. A polícia hoje me deu declarações a respeito desse rapaz. E com relação às imagens que nós tivemos aí da penitenciária, onde uma pessoa acabou morrendo lá, é o segundo caso que eu vejo de suicídio dentro dessa penitenciária. Mostra lá as imagens de novo, dessa penitenciária que fica aqui pelo bairro Lagoa do Meio. Esse aí é o serviço médico legal, onde o corpo deu entrada. Essa aí, ó, é o segundo caso de suicídio que eu ouço falar nessa penitenciária. Aí você fica se perguntando, será que se suicidou mesmo? Será que foi isso mesmo? Ele colocou uma Tereza, né, que é feita com lençol, né? Aí fez aquela estrutura toda, amarrou ao pescoço, se jogou de uma certa altura e ficou pendurado. Aí não teve jeito. A polícia deve então concluir, tem investigação também da própria Sejus, porque ela também precisa se eximir de dúvidas, mas ela mesma deve oficialmente divulgar que foi mesmo uma morte por suicídio. Agora você se pergunta assim, como é que tantas pessoas perigosas vêm morar em Bebedouro? Vem morar também em Soretama, não é? O cara aperta um cerco lá da Grande Vitória, o cara vem para Bebedouro, Santa Cruz ou Soretama. A sorte é que existem informações anônimas, né? O rapaz que nós mostramos, Leonardo, que a imagem vai mostrar daqui a pouco, ele foi preso através de informações da sociedade. A informação dava conta de que ele estava escondido em Bebedouro. E aí a polícia não deu outra, não é? A polícia foi em cima, esse rapaz aí, que tem um histórico bem vasto lá na Grande Vitória. O histórico dele é de vários homicídios. Não souberam me dizer quantos homicídios, mas a periculosidade dele foi constatado. O delegado André Jareta, juntamente com a delegacia lá da Grande Vitória, né, as duas delegacias trocam agora informações. Mas ele está preso aqui na penitenciária de Linhares. Volta aqui para mim. Daqui a pouco eu vou falar sobre a delegacia, 16ª Delegacia Regional, porque os estagiários que estavam lá ajudando a polícia, eles foram demitidos. O delegado-chefe falou sobre os prejuízos dessas demissões para a polícia, para finalizar inquérito. E aí a sociedade acaba pagando um pato. Daqui a pouco eu vou trazer essas informações. Se liga aí, o Ronda está no ar. Ô, gente, eu estou folheando aqui o Código de Defesa do Consumidor. Sim, porque toda terça-feira nós trazemos no nosso programa o PROCON para interagir com a nossa comunidade. Código de Defesa do Consumidor. Por que eu estou trazendo? Na última sexta-feira, o Código de Defesa do Consumidor completou aniversário. Já posso dizer que esse código é um jovem emancipado. E o PROCON comemora isso. Tudo bem, Alisson? Tudo bem, Oséias. Graças a Deus, tudo bem. É sempre bom ter o Código de Defesa do Consumidor, mas eu quero fazer uma pergunta já mostrando uma possível resposta. Eu tenho um gráfico aí de quantas pessoas foram ao PROCON apostando nessa história do Código de Defesa do Consumidor. Então vamos lá, tá aí o gráfico. Nesse gráfico nós temos o número de pessoas que vão lá no PROCON. Pode-se dizer através desses números que esse jovem já tem a credibilidade da população linharense, Alisson? Sim, Oséias. O código fez na sexta-feira, dia 11, 25 anos de idade. Foi criado em 1990. Muitas das situações que hoje o PROCON enfrenta, o código não pensava em ter combate, mas com a evolução, com algumas atualizações, né, e hoje sendo a lei com certeza mais aplicada no país, o código tem dado uma sustentabilidade muito grande ao consumidor. Então vamos falar desses números aí, Alisson. Números que vocês constataram lá. Explica para mim esse gráfico aí. Bem, Oséias, em 2013 encerramos o ano todo com mais de 4 mil atendimentos. Em 2014 ultrapassamos a casa de 6 mil atendimentos. E nós já estamos até agora, dia 15 de setembro, com mais de 4.500 atendimentos realizados pelo PROCON de Linhares.
O que isso vem representar para os cidadãos linharenses e também da região norte? Esses são os números desse ano, então. Na soma ali, nós temos 4.500 atendimentos. Exato. Gera credibilidade, ou seja, a lei tem sido aplicada, né? A lei tem passado a confiança para o consumidor e o consumidor tem acreditado na aplicabilidade dessa lei. Então, o PROCON, através do CDC, mais conhecido, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, tem sim lutado e atingindo um grande número de consumidores da região norte, não só de Linhares, a gente atendeu, né, por muito tempo Soretama, Rio Bananal, o pessoal de Jacupemba. Então isso gera confiança do consumidor e também, às vezes, uma parte muito interessante, o respeito pela parte dos fornecedores, do fabricante e dos prestadores de serviço. Então você acha que não apenas o consumidor aposta e valoriza nesse jovem emancipado de 25 anos, mas também aqueles que são lojistas, que vendem, aqueles que precisam primar pelas regras, principalmente. Esses também valorizam? Sim, Osés. Hoje o PROCON não só tira a dúvida do consumidor, mas também pelo prestador de serviço, pelo empresário, que busca, sim, aqueles que têm responsabilidade e têm compromisso com seus consumidores em atender bem. Então, eles ligam para o PROCON constantemente, tiram dúvidas sobre algum procedimento mais comum, como troca, seguro, né, garantia estendida. Então, tudo isso eles levam em consideração para quê? Para que possa prestar um melhor atendimento aos consumidores, né? E com o advento de novas situações. Nós tivemos pouco tempo, né, o marco da internet, o marco civil da internet. Hoje, um dos maiores caminhos utilizados pelos consumidores são a relação praticada pela internet, a relação de consumo. Aliás, por falar em internet, eu quero lembrar que aquela história lá da internet do meu celular está resolvida. Opa. Lembra que eu te falei? Poxa vida, os caras estão travando minha internet, pô. Aí chega no meu celular aquela historinha de, já usou 100%, tá sem internet. Acabou isso, chegou. Então é vitória do PROCON também, do Código de Defesa do Consumidor. Exato, vitória do PROCON de Linhares, junto, né, parceria com os PROCONs da Grande Vitória, o PROCON estadual. Porque, Zé, nós nos preocupamos muito em fazer parcerias que rendem frutos, né? Que a gente possa acrescentar algo para o consumidor linharense. E não é só a primeira, fizemos muitas outras parcerias com relação, por exemplo, com relação dos bancos, a instituição financeira, com relação a planos de saúde. Então, tudo isso é preocupação do PROCON Municipal de Linhares para que os consumidores locais possam ter, assim, o seu direito respeitado, né? E a que a relação venha a ser mais limpa possível. Pois é. Agora, eu vi no gráfico esse negócio financeiro, as questões financeiras que chegam no PROCON. Mostra lá o gráfico de novo, para eu matar uma curiosidade. Essa parte azul aí, essa pirâmide grande azul, ela quer dizer que os assuntos financeiros estão dominando essa lista de ocorrências do PROCON? É isso mesmo? Oséias, ou eu estou enganado? Não, você está correto. Né? São quantos atendimentos? São ali? mais de 1.690 atendimentos, salvo me engano. Isso vai aumentar mais, né? Porque não terminamos o ano ainda. Bem, minha preocupação é que o consumidor ele tem se endividado muito. Aumentou o poder aquisitivo, né? Mas agora, mediante essa situação que o país enfrenta, essa crise, né, política e também crise financeira, tem que escolher qual que é a opção, né, qual que vai ser a conta primeira que vai ser paga. Então, acaba negociando e o PROCON está ali para ajudar o consumidor. Assim, claro que tem muitos casos que a gente tem que caminhar para a justiça, porque a empresa não acha interessante. Mas a instituição financeira tem procurado o PROCON, principalmente as operadoras de cartão de crédito, para estar negociando o débito e possibilitando que o consumidor possa quitar a sua dívida. Isso é muito importante, é muito legal. Muito bem. Então, senhores de Linhares e todo o estado do Espírito Santo, nós temos que parabenizar esse jovem de 25 anos, porque ele se emancipou e nos fez cidadãos melhores, felizes, inclusive, e com aquela história de que ninguém vai me fazer de bobo mais. Ô Alisson, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Zé. Valeu. Daqui a pouco a história lá da delegacia, 16ª Delegacia Regional, mandar os estagiários embora. Agora a polícia segue carreira solo. Quem paga o pato é a população e eu vou explicar por quê. Já, já.
Ó, um lembrete importante antes de chamar a próxima matéria, que já estão me chamando aqui, a atenção para chamar lá da 16ª Delegacia. Ontem a Record News já começou definitivamente o programa Alô Comunidade. Tem lá a nossa participação de Linhares, então você pode acompanhar lá no canal 13, tá bom? De segunda a sexta. É de 6 às 6h30, você pode ir lá e acompanhar, tá legal? Alô Comunidade, eu vou estar daqui falando dos anseios, dos ideais da nossa comunidade. Então, ó, Alô Comunidade, lembra do Getúlio Biratã? Lá das décadas de 80, 90, tio Biro e coisa e tal? Pois é, ele mesmo. Nós vamos estar juntos, hoje mais uma vez. Agora eu quero chamar a atenção para uma demissão que aconteceu na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Cerca de 20 estagiários prestavam serviço lá, ajudando a Polícia Civil na elaboração de inquéritos. Com a demissão, agora, essa elaboração vai pedir mais tempo. Significa dizer que para eu, Oséias Farias, dar respostas de crimes aqui, que é justamente o que nós fazemos todos os dias, nós vamos levar mais tempo por causa dessa demissão. Uma solução anticrise colocada em prática que afetou até o setor de polícia. Como é que é isso? Põe no ar. Quem pratica a 16ª Delegacia Regional de Linhares já percebeu que a movimentação de funcionários por lá não é a mesma verificada há 15 dias atrás. O balcão de atendimento contava com funcionários que lidavam diretamente com o atendimento ao público. Mas a Prefeitura Municipal decidiu colocar em prática um pacote anticrise. E isso afetou diretamente o atendimento na 16ª Delegacia Regional. Nós vimos contando com essa mão de obra há mais de 20 anos. É um contato feito entre a Prefeitura, as faculdades de Direito e a Delegacia Regional. Por economia, a Prefeitura se viu obrigada a dissolver esses contratos, né? Então, nós tínhamos aqui uma média de 20 estagiários e todos os contratos foram rescindidos. Neste caso, quem vai arcar com os prejuízos no atendimento é a população. É que os estagiários atuavam para dar velocidade, por exemplo, na construção e finalização dos inquéritos, que em prazo de 5 dias já estariam nas mãos de juízes que atuam no Fórum de Linhares. Só que com a demissão de funcionários estagiários, este prazo será bem maior. Nós tínhamos, em média, a cada cartório, que são 4 delegacias, nós tínhamos 8 estagiários, né? E a demanda dos inquéritos, né, e os procedimentos de cartório eram repassados para os estagiários que já tinham aquele compromisso e o entendimento do que estava ocorrendo dentro do inquérito. Então, dava celeridade nos procedimentos. Hoje, por infelicidade, com a rescisão dos contratos, todos os procedimentos realizados em cartório é feito por uma só pessoa, que é o escrivão. O escrivão e o delegado supervisionavam o trabalho dos estagiários. E ele, por conhecimento, dava celeridade a todo o procedimento que estava dentro de cartório. Isso diminuía o tempo dos inquéritos em cartório, o atendimento ao público era de qualidade e dava celeridade. Hoje, por infelicidade, nós temos uma só pessoa para fazer o atendimento ao público e dar andamento em todos os procedimentos em cartório. Um problema que está longe de ser resolvido. Com isso, dar respostas em crimes diversos em Linhares vai requerer bem mais tempo. O delegado-chefe afirmou que várias soluções foram pensadas para dinamizar o atendimento. Infelizmente, todas as ocorrências são analisadas pelos delegados e repassadas aos cartórios com os despachos para se fazer as diligências necessárias. Isso, os estagiários auxiliavam no cumprimento desse despacho, mas por infelicidade agora nós temos uma só pessoa, que é o escrivão, para fazer a análise e despachar, fazer os mandados de intimações, ordem de serviço e assim sucessivamente. A Prefeitura de Linhares disse que os cortes foram necessários para ajustar as contas do município, nesse momento de grave turbulência financeira. No mundo todo, agora é impressionante, né? A crise lá embaixo e a cauda dela veio parar aqui na cidade de Linhares e veio trazendo algumas tomadas de decisões como essas. Mas é interessante ter os estagiários lá. Todos foram mandados embora, não é? Tomara que isso seja revisto, porque, olha, vai levar uns 10 dias para as audiências começarem a ser feitas com presos. E os inquéritos vão levar muito mais tempo para serem finalizados. Quem é do direito sabe do que eu estou falando. Olha, tem homicídio registrado, aliás, duplo homicídio registrado em São Mateus. A polícia quer saber quem o cometeu. Põe no ar.
Um duplo homicídio aconteceu até por uma situação que não deveria acontecer, que é onde a população tenta fazer aí justiça com as próprias mãos. Quem vai falar um pouquinho sobre isso para a gente é o Tenente Coronel Paulo Duarte. Coronel, o que aconteceu de fato para que culminasse nesse duplo homicídio? A segunda sessão vem acompanhando há algum tempo alguns assaltos que vêm ocorrendo na região dos quilômetros, aqui chamados quilômetros, né? E devido a essa ação desses miliantes, nós localizamos ontem o GAO e um grupo de policiais para fazer blitz nesse local. Infelizmente, nesse mesmo tempo, estava ocorrendo um assalto a uma residência, uma fazenda lá na região do quilômetro 41. Em virtude da presença policial, os miliantes em sua fuga, com o veículo da família, com reboque com material apreendido, deslocaram para uma via de chão, estrada de chão. Tendo até abandonado esse veículo com esse material em virtude da presença da Polícia Militar. Os moradores, vendo esse veículo no local, seguiram esses indivíduos, abordaram esses indivíduos, mas não fizeram uma busca pessoal, né? Só fizeram uma busca no interior do veículo, encontraram três espingardas, não fizeram uma busca pessoal. Quando falaram que iriam chamar a polícia, esses miliantes sacaram a arma e atiraram nesses moradores. Uma pessoa, um civil, veio a óbito e o outro está internado no Hospital Roberto Silvares. Nisso, segundo os moradores, um miliante atingiu o outro, um Arlindo, que veio a falecer também. Então, nesse caso, foram 2 óbitos, um miliante, um civil e ainda uma tentativa de homicídio contra outro civil. É uma ação que nós não compactuamos de forma alguma. A polícia que está preparada para fazer esse tipo de abordagem. Assim que a polícia que estava no local teve ciência do assalto, ela prosseguiu para essa residência. Então, a ação da polícia estava em andamento. Ao ter ciência de qualquer tipo de ação conturbada que mereça a atenção da Polícia Militar, ela deve ser contactada o mais rápido possível, né? Nós precisamos desse apoio, mas de forma alguma agir por conta própria. Sempre buscar o apoio da polícia. Sempre buscar o apoio da polícia, que nós temos a técnica para fazer. A abordagem é uma ação técnica. Ela tem todo o seu procedimento a ser executado. E nós estamos preparados para isso. E que pena que nós não tivemos nenhuma imagem, né, do local para registrar um pouco mais essa história. Mas a polícia ainda quer saber quem matou e ainda está investigando o caso, não é? O Ronda na TV fica hoje por aqui. Muito obrigado pela audiência de todos. Amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir, eu volto. Um abraço, até lá. Tchau.